Então, para dar um exemplo aqui mais concreto, eu penso que caberia um conceito de machine customer para uma geladeira. Se uma geladeira Você ia falar agora da inteligente, minha geladeira. se uma geladeira inteligente ela consegue escanear e saber todos os produtos, a validade e tudo mais, ela começa a ter uma capacidade de te ajudar em todo o assunto relacionado a alimento. Né? Não só estou armazenando alimento, mas posso sugerir uma receita, posso fazer um pedido de compra. E aí, conhecendo o padrão de consumo, conhecendo um monte de coisas sobre você, ela tem uma capacidade maior de fazer uma compra com assertividade, né? com qualidade. É uma mescla, né? Você tem a questão dos sensores, essa parte de tecnologia, e você tem um lado humano nessa história toda, né? A gente tem que ter a cultura de deixar uma máquina cuidar de uma parte da nossa vida. A gente começa a ter essa cultura, por exemplo, quando a gente vai dirigir um veículo e você coloca no piloto automático. E aí cada vez mais os veículos agora estão brecando sozinho, estão evitando que você pule de faixa e assim diante. Quando essa cultura enraizar, a gente ter essa segurança, não, isso está cuidando de mim, isso está sendo bom para a minha vida. Ah, ok, isso vai fazer parte sempre da minha vida. Então você vai querer um carro inteligente. A questão do machine customer, ela vai entrar na nossa vida na medida que a cultura nossa avançar. Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação, host do Habitability, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que tá no hype, eu diria. Eu gosto de usar muito essa expressão, porque ele está sendo muito falado, muito comentado, um pouco com euforia, um pouco com ceticismo até, mas eu sempre gosto de encontrar o ponto de equilíbrio. A gente tem um título conceitual para o nosso episódio, que é Machine Customers, mas a gente vai falar muito sobre inteligência artificial aqui. Basicamente é a tecnologia que vai nortear a nossa conversa. Eu recebo o Cláudio Pinheiro, ele é diretor de dados, especialista em inteligência artificial, que nesse momento a gente precisa muito, palestrante do TEDx, professor de MBA. E o André Goulart, que é CEO da AXZ Technology e consultor estratégico de inteligência artificial generativa. Cláudio, obrigado pela presença no Habitability. Eu que agradeço, Pacete. Prazer estar aqui. E André, obrigado por estar aqui também. Valeu, eu que agradeço a oportunidade, legal. A gente já estava nos bastidores aqui. O bastidor da Habitability é sempre muito legal, que a gente fala de coisas aleatórias, mas que no fim tem a ver muito com as nossas discussões. Eu vou começar pelo termo, né, que eu sempre gosto de desconstruir, provocar, às vezes não necessariamente porque ele está aqui, que ele é um termo que merece ser lido de uma forma literal. Cláudio, Machine Customers. Primeiro, por que esse termo existe, onde ele surgiu e o que ele quer dizer exatamente? Bom, esse termo ele foi, assim, tunado ali, eu diria, por dois grandes especialistas do Gartner. Eles escreveram até um livro sobre isso. E ele vem com um conceito de que cada vez mais as máquinas vão ter capacidade para entender o ambiente que está ao redor delas e interagir com esse ambiente no contexto de de se proverem. Então, eles passam a ser máquinas que têm uma capacidade de comprar coisas e até negociar e comprar coisas para se manterem ou para manter uma determinada tipo de serviço ou situação. Então, tem totalmente relacionado aí em que você tem uma máquina cada vez mais autossuficiente no sentido de se manter e manter a operação e o serviço que ela quer executar. Vale lembrar, o Gartner mencionado aqui é um grande think tank, é um hub, eu não diria que é um instituto de pesquisa ou insights, é um grande hub que olha para a tecnologia, olha para comportamento, monitora muitas das tendências que a gente estuda quando fala de tecnologia. E André, o ponto aqui é o seguinte, Machine Customer é diferente de Machine Learning, que é um termo que a gente conhece um pouquinho mais? É diferente, né? O que eles têm em comum ali é só o machine mesmo, né? Claro que você pode usar machine learning para realizar um machine customer, mas em tese também seria possível você construir algo já nessa linha com regras mais simples, sem precisar até de um machine learning. Então eu acho que são conceitos conectados que se ajudam, mas não é necessariamente dependente. Inclusive o Machine Custom, eu acho que tem vários níveis de se implementar isso, né? Ao meu ver, não é um conceito restrito e definido se é ou se não é. Eu acho que é um gradiente
onde você pode ter mais isso de uma forma mais avançada ou menos avançada. Então, um modo mais avançado seria com machine learning, inteligência artificial, etc. Mas dá para fazer uma forma mais simples, inclusive sem machine learning. Gosto. Vamos pegar da forma mais simples, depois eu volto para conectar mais inteligência artificial. Como? Como pensar o Machine Customer de uma forma mais simples, não necessariamente sem a gente precisar ter tanta ferramenta ou associar isso a algo tão distante. Por acaso, você acabou de escrever como é no livro. O livro tem 3 níveis ali de implementação do Machine Customer. A maneira mais simples é essa, como a gente pode imaginar assim. Imagina um sensorzinho ali numa máquina de lavar. Quando acabou o sabão em pó, você aperta o botão e, entre aspas, essa máquina está mandando um pedido para o teu mercado trazer um sabão em pó para você. Isso nos Estados Unidos, a Amazon trabalha assim, né? A gente acabou não chegando aqui. Exatamente. Então essa é uma forma muito simples. Você tem algo totalmente reativo, onde você tem interação do ser humano para fazer aquilo, e aquele pin ali, aquele botãozinho é só para te lembrar de você só apertar ali, porque se acabou agora, puxa, eu tô aqui na máquina, cadê o sabão em pó? Acabou, eu já aperto aqui, já sei que vai estar resolvido o meu problema. Então essa é a forma mais simples de todas. Você aqui, tem algo que aqui tem alguns elementos importantes para caracterizar o conceito. Então, tem uma autonomia limitada, digamos. Ela tem autonomia para fazer um pedido, de certa forma, mas baseado naquilo que eu autorizei. Faz sentido. Totalmente. No lugar que você autorizou e pelo preço que você autorizou. Mas é o primeiro conceito de que a máquina está comprando algo. E aí vem o segundo ponto. Cada vez mais nós temos sensores. Se você for perceber agora, todo mundo está automatizando as residências, os carros têm mais sensores, tem sensor até para bicicleta, né? Então, os sensores eles são fontes de informação que podem ser as possíveis máquinas consumidoras. Se um sensor detectar, por exemplo, que acabou determinado nível de líquido de um produto ali, por exemplo, ele pode avisar para você comprar aquilo. O exemplo mais simples é o sensor do tanque de combustível. Você está acabando a sua gasolina, teu carro começa a pitar ali com aquela luzinha. É um exemplo de Machine Customer, modelos antigos. Ele só não executa, na verdade, nesse caso, ele não executa ali a compra do combustível, mas ele está te dando um sinal. Ele está te instigando a compra, né? Falando do que a gente já tem há algum tempo, aqui no Brasil especificamente, a gente tem... assim como o exemplo que você deu da Amazon, a gente tem algo um pouquinho mais avançado nesse sentido, do tipo de, talvez do ponto de vista de indústria, né, de você ter um sensor que já emite um pedido de compra, ou mesmo no dia a dia, a gente consegue ter esses exemplos ou ainda não? Além do da Amazon que não está aqui. Existe no Brasil o conceito de cadeia produtiva integrada, né? E nessa cadeia produtiva integrada, quando você vai produzir, por exemplo, um veículo, eles vão produzir 40 veículos, eles já mandam o pedido de 40 bancos, com 40 unidades de bancos ali para esses veículos. Então, tem essa integração de, tá chegando carros na linha de produção, já dispara os pedidos para outra empresa que vai fazer a entrega no local tal, e essa entrega vai ter que chegar no período certinho para instalar o banco, para não ter onde armazenar, guardar. Ele já chega, já vai colocando na linha de produção e já vai montando no veículo. Então esse é o que a gente já tem hoje no Brasil, que é super sofisticado, é bem legal. Uma perspectiva industrial, né? Exato. Eu ia dar o mesmo exemplo, pensando em indústria, também tudo aquilo que é mais commodity pode ser feito também, de repente até com mais de um parceiro, né? Eu posso, algum tipo de edital, algo do tipo, se uma empresa precisa de algum tipo de insumo que é comoditizado, isso também pode ser feito por uma máquina, de forma a comprar o que está disponível mais barato, algo do tipo. Tudo isso pode ser uma integração sistêmica, de novo, não preciso de um machine learning para isso, basta um gatilho de algum sistema falando eu preciso de tantas toneladas do insumo X. Né? E isso pode ser disparado para todos os produtores, os parceiros, fornecedores que produzem isso, e a máquina automaticamente pode escolher o mais barato, se isso for, ou o que garante o prazo de entrega. Né? Então, se isso for bem construído com regras, pode ser construído.
pode não ser um conceito de uma máquina específica tá solicitando um insumo para si, né? Então pode não ser exatamente um trator agrícola pedindo insumo para o próprio trator, mas pode ser um servidor pedindo insumos para manutenção de uma fazenda ou de uma indústria petrolífera, enfim, né? Na área de tecnologia, isso já evoluiu um pouco mais. Então, por exemplo, já existem projetos em que quando um servidor cai, por exemplo, você já tem um disparo de uma rotina de manutenção para tentar colocar aquele servidor de novo no ar. É o conceito básico que eu diria desses machine customers no conceito de tecnologia. Agora, imagina que não fosse o fato de falhar um sensor. A gente ter, por exemplo, sensores em plantas que detectam que acabou a água que tinha que estar sendo colocada naquela planta todo dia. Lá tem um dosador de água. Ele já pode disparar uma mensagem para abastece ali, senão a plantinha vai morrer. Algo nesse sentido. Ou seja, no B2B, né, quando a gente chama nessa parte corporativa, indústria, a gente já tem uma dinâmica que deixa o conceito muito claro. Agora, em relação ao B2C, que é o exemplo que você deu do sabão em pó e tal, e colocando a inteligência artificial nessa conversa, me parece que a gente ainda está num ponto de início, né, do tipo, a partir de agora, com a IoT, inteligência artificial, a gente tem essa possibilidade. Por que eu falei dos assistentes de voz? Porque eu lembro muito que assim que a gente começou a popularizar, é claro que o uso de Google Assistant, Alexa, é claro que é muito restrito a casas específicas no Brasil por um recorte social, mas já é mais popularizado. Mas eu lembro que quando começou, existiam muitas possibilidades, né? Eu posso pedir um delivery, eu posso programar algo que não necessariamente ainda é explorado, né? Eu vejo que tem interesses, então eu tenho uma aplicação ali de um café específico que vai me avisar quando tem que comprar e tal. O que está faltando para a gente escalar um pouco mais, né? É do lado das empresas de trazer aplicações, é a tecnologia ou não? O que a gente tem aqui quando a gente olha para o B2C, para o dia a dia, para o sabão, para o café, para as nossas casas? Bom, eu acho que o que falta é a integração desde sensores para entender a sua necessidade, criar algum tipo de lógica para criar um gatilho de compra de forma estruturada. Eu acho que aí tem um potencial de melhoria. Então, para dar um exemplo aqui mais concreto, eu penso que caberia um conceito de machine customer para uma geladeira. Se uma geladeira inteligente, se uma geladeira inteligente ela consegue escanear e saber todos os produtos, a validade e tudo mais, ela começa a ter uma capacidade de te ajudar em todo o assunto relacionado a alimento, né? Não só estou armazenando alimento, mas posso sugerir uma receita, posso fazer um pedido de compra. E aí, conhecendo o padrão de consumo, conhecendo um monte de coisas sobre você, ela tem uma capacidade maior de fazer uma compra com assertividade, né? com qualidade. Talvez antes de ter todo esse conhecimento, essa estrutura e organização, hoje, eu inclusive acho que já existe um serviço desse tipo, você fazer uma compra recorrente no mercado pedindo sempre a mesma coisa, ou se não tiver o item tal, você pode trocar por um semelhante. Talvez isso poderia ser um análogo. Eu acho que é só interessante perceber, pelo menos da forma que eu vejo, não precisa ser um eletrodoméstico fazendo isso, não precisa ser minha geladeira, poderia ser na nuvem, pode ser em qualquer outro lugar, né? Então, mas eu acho que tem um potencial de trazer isso para dentro de um eletrodoméstico, principalmente se esse eletrodoméstico já tiver sensores que me ajudam a organizar isso. Por exemplo, no caso da geladeira lá. Tem uma questão de integração, eu ia dar exatamente o exemplo da geladeira. Minha geladeira, ela consegue mapear o que eu tenho no painel, inclusive. Então, o que eu tenho de fruta, o que eu tenho de laticínio, o que eu tenho de outros elementos. Só que ela não está conectada à minha Alexa. Então, por si só, é uma informação muito limitada, que eu não consigo usar. Mas a palavra-chave aqui, eu achei interessante, continua sendo sensor, né? Que é a ponta que vai identificar e depois como que eu vou integrar isso. É uma mescla, né? Você tem a questão dos sensores, essa parte de tecnologia, e você tem um lado humano nessa história toda, né? A gente tem que ter a cultura de deixar uma máquina cuidar de uma parte da nossa vida. A gente começa a ter essa cultura, por exemplo, quando a gente vai dirigir um veículo e você coloca no piloto automático. E aí cada vez mais os veículos agora estão brecando sozinho, estão evitando que você pule de faixa e assim diante.
Quando essa cultura enraizada, a gente ter essa segurança, não, isso está cuidando de mim, isso está sendo bom para minha vida. Ah, ok, isso vai fazer parte sempre da minha vida. Então você vai querer um carro inteligente. A questão do machine customer, ela vai entrar na nossa vida na medida que a cultura nossa avançar. Eu tenho que ter segurança de que eu vou ter o sensor para isso. Esse sensor vai passar por algum sistema que eu confio, que vai passar por uma loja que vai me entregar o produto, que vai usar o meio de pagamento que eu autorizei, que eu já tenho segurança de que não vai passar errado. Se passarem alguma coisa errada, eles mesmos arrumam. Então, quando essa cultura se enraizar em nós, isso vai acontecer. Vai acontecer assim de uma hora para outra. Então, é legal, a galera do Gartner solta, às vezes, uma ideia assim, uma luz ali, num momento, né? E de repente, depois de algum tempo, é que isso pode se tornar uma realidade e pode acontecer. É uma questão cultural. A gente chega lá. E cada vez a gente vai chegar lá porque o ser humano quer a facilidade. Então perceba, eu não estou mais na tecnologia, eu estou da humanidade em si. Comportamental interessante. Então tem dois aspectos aqui. Acho que tecnologia em si está muito claro que não é uma questão, né? Do sensor ao... Eu já entro na inteligência artificial, mas não é uma questão. Na outra ponta tem um lado... No meio tem um lado de integração. Essa sim é uma questão, né? Aí o quanto que você vai ter uma casa inteligente de fato e não vários objetos inteligentes que não se conversam. E aí terceiro é o comportamental, que eu acho que pega muito, né? A gente há 20 anos discutia comprar na internet, né? Se era confiável ou não. Então, 3 pontos importantes. Agora, inteligência artificial. Como que a inteligência artificial vai mudar tudo isso? E qual que é o papel que a inteligência passa a ter nessa ideia das máquinas que compram a partir do momento que a gente está agora? Legal. Eu acho que a inteligência artificial ela tem papel de potencializar tudo isso e trazer para um outro nível, principalmente quando a gente pensa nos modelos com papel de agentes, né, no sentido de agir sobre o ambiente e não só de uma forma mais passiva. Isso está totalmente conectado com o IA forte, né, os modelos de inteligência artificial realmente inteligente, que entende todo o universo e não só resolve um problema específico. Então, quando você pensa isso nesse ecossistema com mais inteligência, eu tenho um potencial onde a inteligência artificial consegue entender qual é a necessidade. Às vezes essa necessidade pode até ser mais implícita e fazer várias etapas, por exemplo, negociação para conseguir um preço melhor. E no caso da casa inteligente, por exemplo, entender não só que eu preciso de um insumo, mas olhar todo o ecossistema como realmente um sistema, com todas as coisas interligadas e conectadas, né? Talvez até faça esse papel de conexão entre os vários sensores e as várias coisas. Mas eu acho que isso é um conceito até um pouco mais... um conceito maior e mais forte, onde a IA ela passa a ser um agente, né, sobre o mundo, e isso entra até em questões éticas, porque uma vez que ela está só sendo mais passiva, ou te dando uma dica, ou te dando um texto, que a gente tem com o ChatGPT hoje, os riscos são bem mais contidos. Quando você dá para a IA uma capacidade de agir sobre o mundo, que seja através de uma compra, você tem que pensar em questões éticas. Por exemplo, eu estou comprando de alguém que é responsável, eu estou só pegando o melhor preço, mas e se eu estou comprando o insumo de uma empresa que pode estar produzindo trabalho escravo? Como eu lido com isso? Agora, por exemplo, o que você está trazendo aqui, então, a AI generativa, que é a AI que tem a capacidade de aprender e tomar decisões a partir de muito treinamento, essa AI generativa ela é crucial para essas camadas que o André trouxe, do tipo tomar decisões, melhorar negociações. Tem dois lados aqui. Então, a AI generativa ela potencializa isso, da ideia de delegar para uma máquina, mas ela tem uma outra camada também aí de riscos, talvez. A inteligência artificial ela vem com seus benefícios e com seus riscos, mas certamente ela veio para transformar tudo. Ela tem um professor da Universidade Federal de Pernambuco que falou que nós estamos na era da pedra lascada da inteligência artificial.
A gente acha que tá uau, no hype. Não. Nós estamos no comecinho, só que tem uma diferença. Essa era da pedra lascada vai para a era dos foguetes muito rápido, em questão de dias. E não Silvio Meira. Silvio exatamente, Meira. Perfeito. Em questão de dias, não é mais questão de meses. E o que acontece? Ela vai trazer a oportunidade e ela traz os riscos. Os riscos estão no momento que a gente começa a usar essa nova tecnologia e não sabe como mexer com ela. Então, primeiramente, quando começou-se a usar a inteligência artificial, a gente tinha ela sendo utilizada nos Estados Unidos em sistemas para apoio à realização de condicional de presos. E aí treinaram seus modelos com as decisões dos juízes do passado, e aí percebeu-se que aqueles modelos eles tinham viés, eles eram enviesados, eles tinham preconceitos embutidos dentro dele. Hoje, já existe uma nova visão chamada de fairness, que torna a inteligência artificial combatendo esse preconceito e torna ela até mais justa do que uma pessoa. Porque eu e você, para mudar um preconceito, é muito difícil. A gente pode até aceitar, mas mudar é difícil. Né? Acontece, com a educação acontece, mas uma inteligência artificial faz isso muito rápido. Ela consegue entender e ela não se fixa num preconceito, e ela consegue combater isso e trazer. Então os riscos que a gente tem, eles também vão ser trabalhados na medida que a gente vai evoluindo, vai andando, vai usando, vai trabalhando, e certamente essa inteligência artificial ela vai entrar na nossa vida para mudar, para trazer algo diferenciado. Eu gosto de levantar uma coisa, a gente fala assim, a inteligência artificial vai tirar emprego de todo mundo. Cara, eu nunca vi tanta startup de inteligência artificial, nunca vi tanta empresa nova surgindo, eu não vi tantas vagas novas surgindo para quase todos os tipos de função que lidam com isso. Então, olha só que diferença que a gente percebe, né? Você deu esse exemplo seu, então, ele é muito interessante. Aliás, só voltando no Silvio Meira, que você mencionou, sim, ele é um pensador brasileiro que traz muitas reflexões sobre inteligência artificial, muito provocativo, que sai do óbvio, que eu recomendo muito. Aqui, inclusive, tem uma entrevista muito boa dele recente, só dá um Google, Silvio Meira, inteligência artificial, que traz tudo esse ponto que você trouxe. Esse exemplo que você deu é legal, tem uma dicotomia. A inteligência artificial, quando a gente olha, talvez com o ceticismo, a gente olha só para a problemática do treinamento nesse momento, né? Então a gente precisa, as nossas linguagens não podem ter viés, e por aí vai. Mas por outro lado, poucas vezes a gente aborda isso que você falou. A inteligência artificial como premissa, ela pode ser mais justa que um ser humano, porque ela não tem um aspecto cultural, um aspecto regional, um preconceito ou outros elementos. Isso é muito interessante, assim, dois olhares. Existe sim o desafio aqui, né, dos vieses, mas existe um outro lado da tecnologia aqui, e aí, que pode resolver o outro problema. Você quer viajar? Vamos entrar na ficção científica. Não tem aquele mundo comandado pela inteligência artificial, o quanto esse mundo é justo ou não. E aí quando se destrói a inteligência artificial, o mundo colapsa. Então, olha só, aonde a gente pode chegar? De repente a gente pode ter juízes mais justos, porque eles não são partidários, eles não são de uma determinada raça, cor ou gênero, então eles não vão puxar a sardinha para aquele lado, e de repente, e também não são aquelas pessoas que vão, talvez eles dêem mais valor à vida do que uma pessoa viva. Então, olha só onde pode chegar, né? Se me permite complementar também, a gente tende a buscar sempre um modelo de inteligência artificial, uma tecnologia que seja a prova de falhas. Mas eu acho que a gente tem que sempre lembrar que nós humanos também temos falhas. Então, no caso de carro automático, por exemplo, eu não preciso de um carro que não falhe, mas eu quero um carro que falhe menos do que eu. Né? E isso, para mim, já é suficiente, né? Que ele falhe menos do que um ser humano. Então, eu acho que se a gente se buscar só um sistema completamente perfeito, a gente não vai evoluir. Né? Então, e no ponto de riscos, e inclusive pensando em machine customer, a gente pode pensar também quais são as falhas que a gente tem como um humano comprando numa empresa, por exemplo. Você está suscetível à corrupção, você está suscetível a várias falhas. Uma máquina tem várias vantagens, né? Ela pode tomar uma decisão muito mais rápido, consultar várias oportunidades diferentes do óbvio, então você consegue expandir isso. Claro que também podem ter alguns problemas. A gente só tem que pesar se os problemas são maiores ou menores do que o que já tem com o ser humano. Agora, eu vou para um lado que está relacionado a consumo,
E aí eu vou dar 2 exemplos. Tem a CES em Las Vegas, que é uma feira muito conhecida de produtos, de inovação, e sempre tem lá uma geladeira mais inteligente, ou vários tipos de objetos eletrônicos que se conversam. E eu sempre olho para a CES e falo, legal essa solução. E aí falando de compras aqui, olhando muito para minha casa, né? Aí eu olho para o outro lado e falo, mas e a indústria de bens de consumo, né? É uma empresa que vende shampoo ou que vende laticínios. O que essa empresa está fazendo para que essa tecnologia aqui faça sentido? E aí minha pergunta está aqui, na indústria. A pergunta não é sobre o que a indústria está fazendo, porque só de olhar a gente vê que não está fazendo muito. Ainda tem muita inovação para ser criada, mas os riscos que essas empresas estão correndo aqui, caso não se movimentem para esse contexto. Então uma P&G, uma Unilever, não importa, uma Nestlé, assim, ou as próprias redes varejistas, o quanto que elas precisam acelerar um pouquinho mais essa conversa, porque ok, tem uma geladeira com sensor que está conectado com minha casa inteligente, mas quem do outro lado vai me oferecer isso? Vai ser um mercado? Vai ser uma startup de mercado digital? Entendem essa perspectiva? Total. Aqui já é um olhar que sai da tecnologia e vai um pouco para disrupção mesmo, e por aí vai. E como acontece na prática, né? Total. E o que acontece hoje, quando a gente pensa numa arquitetura para uma empresa, você pensa em como você vai conectar os parceiros, você vai criar produtos de dados que você vai compartilhar ou vender com parceiros, e como você vai permitir ter um canal aberto para as inovações chegarem, para elas poderem chegar, acoplar no que você tem de informação de dados e consumir aquilo. Então hoje uma empresa dessas grandes, até um grande mercado, ele tem que pensar em como que eu deixo aberto ali um lugar onde o cara que quiser saber qual que é o meu estoque, ele consegue ir lá e buscar. O cara que quiser comprar digitalmente, ele consegue ir lá plugar via API e já puxar a informação. Então eles criam o que a gente chama de hubs para parceiros, para interação entre business to business ou business to app. E aí, por que ele faz isso? Porque ele abre um espaço para inovação. Eu sou o cara que criou a geladeira inteligente, eu vou procurar agora de quem que eu posso comprar o produto. Olha só, nesse mercado tem, nessa empresa tem, legal. Vou puxar dos 3, comparar qual é o melhor preço e trazer para minha casa. Né? Sei lá, tem uma aprovação ali, tem uma pré-aprovação do dono lá da geladeira, ele aprovou, se for entre tanto e tanto, buscar o menor preço e trazer. E aí isso passa a existir. Então, quem garante isso? Quem garante isso são os mercados, né, que criaram, dentro da sua infraestrutura de tecnologia, um canal para chegar a informação e para enviar a informação. Geralmente no contexto de API. Eu concordo, eu acho que isso é um primeiro passo de algo que eles podem fazer hoje. E já se preparando para o futuro, pensando que vai existir provavelmente uma camada com que eles vão se integrar, e essa camada vai se conectar com o ser humano, né? Então, essa camada poderia ser, por exemplo, uma geladeira inteligente, e aí eu acho que a gente tem que pensar um pouco em como vai funcionar esse modelo de negócio, de onde essa geladeira inteligente vai ganhar dinheiro, porque ela pode muito bem se plugar em vários parceiros que têm as APIs abertas para entregar o melhor para o cliente, mas ela também pode fazer parceria com uma empresa específica e favorecer ou vender só um tipo de produto. É um pouco o modelo de negócio de uma impressora que te dá, ou a máquina de café, né, que te dá a máquina praticamente de graça para vender o insumo. Então eu acho que, talvez mais do que pensar até em plugar com isso tudo aberto, eu acho que a gente habilita um novo modelo de negócio, onde a gente pode ter um vínculo maior com um tipo de empresa parceira, e aí se é muito mais fácil para mim apertar um botão e comprar do mercado específico, eu vou comprar e eu posso aceitar estar restrito a esse mercado. E é claro que eles ganham, o ecossistema cresce muito ali. Demais, né? Porque, por exemplo, se eu sou o cara que fabrica a geladeira inteligente, eu posso, te dou a geladeira de graça. A geladeira é tua, pronto. Mas você vai acabar comprando daqueles mercados que estão pagando a geladeira. Ela só compra dessa Agora rede de mercado. Tem um outro ponto aqui, a gente está indo para um lado de consumo que eu gosto muito, de ciências do consumo. Tem um outro lado que eu lembro que é quando a gente começou a falar de assistentes de voz, e mesmo como o exemplo da Amazon e por aí vai, essa relação entre pessoas e marcas, porque hoje
o marketing, marca é uma disciplina muito importante da sociedade como um todo, né? A gente tem relações com marcas que vão além do produto, da transação. Vocês enxergam que começa a ter uma mudança? Ok, talvez eu tenha uma relação com a Samsung que provê a geladeira e me traz inteligência, mas todas as outras marcas que no dia a dia eu tenho muito apego, pode mudar, é uma questão comportamental. Em outras palavras, na medida em que os algoritmos começam a fazer o transacional, eu passo a me desapegar de algumas marcas, naquela ideia olha, eu compro sempre esse produto. Ah, não, mas a minha inteligência artificial, ela comprou um produto que estava mais em conta e, caramba, é bom, então continuo confiando. Faz muito sentido, já é um exercício aqui, mas... Eu, do jeito que eu vejo, existe para um primeiro momento... Esse conceito se aplica muito mais a commodity. E não exatamente commodity, mas coisas mais comoditizadas. Então, talvez eu não tenha um apego grande para a marca de arroz. Eu vejo o arroz como commodity e não importa. Talvez eu possa ter uma preferência de um ou outro, ou um parboilizado, enfim. Isso a máquina pode também ir aprendendo, dependendo da forma com que eu construí, ela pode ir entendendo os meus padrões, ela pode nem entender o tipo de arroz, mas ela entende que eu sou natureba e, portanto, eu acho que eu vou querer mais o arroz integral, não sei. Mas quando eu começo a entrar em coisas mais emocionais, coisas que eu tenho mais paixão por aquilo, aí eu não vejo entrando esse conceito do Machine Customer, porque eu estou comprando algo para mim e eu não quero delegar a ação da compra para uma máquina. Porque não é um fardo, eu quero comprar exatamente aquilo que eu amo. E aí eu não quero delegar isso para uma máquina. Eu acho que a gente tem esse movimento para aquilo que é um fardo. Putz, eu tenho que fazer compra no mercado. Não poderia apertar um botão e isso ser comprado para mim, sabe? Ou, às vezes, até para algumas pessoas isso pode ser um fardo. Por exemplo, tem gente que não conhece nada de tecnologia. Cara, eu quero um celular. Minha tia quer um celular, ela fala, André, eu quero um celular que funciona e eu não sei, tem tanto celular, eu fico perdida, né? Tem o paradoxo da escolha, tem tanta opção que eu não sei o que escolher. Eu queria poder delegar isso para uma máquina que vai fazer uma escolha boa, né? Então eu acho que ali talvez possa ter uma oportunidade. Agora, se eu falo, não, eu amo o celular, eu quero saber todos os detalhes, eu não vou delegar isso para uma máquina. Eu quero fazer essa escolha. Então eu acho que a gente tem que ser... A máquina pode até ajudar, mas a decisão final tem que ser do ser humano. Eu acho que é assim que vai acontecendo. Eu vejo como, para mim, marca é marca. Ela constrói algo dentro de você. Você pode não perceber isso, mas para você a marca desse copo, se ele for a marca X, é um copo. Se for a marca Y, não é um copo. A gente tem, eles conseguem construir, o marketing é muito poderoso. Ele constrói dentro de nós uma visão do que é aquilo, da marca, né? E as máquinas consumidoras, elas vão nos obedecer. O conceito principal da inteligência artificial é que ela vem como se fosse um copilot, um assistente, alguém que vem para nos ajudar no nosso dia a dia. Ele vai comprar a marca que a gente gostar. Ele vai buscar o melhor preço da marca que a gente quiser. A marca não tem como tirar isso. Isso é muito forte, isso é do ser humano, vai além. A gente sempre vai olhar para a marca. Sempre. Só se não for importante para a gente. Vou jogar bola, não importa o tipo de bola que eu vou chutar. Eu quero uma bola para chutar. Mas se você vai começar a olhar assim, não, peraí, essa aqui tem a costura tal, essa aqui parece que aguenta mais. Acabou, já era. Você entrou no jogo da marca. E se a gente der um pouquinho mais de atenção, a gente vai entrar no jogo da marca. O X será que eu consigo ensinar a inteligência artificial a entrar no jogo da marca? E é isso que a gente faz o tempo todo. Você pode não perceber, mas tem uma inteligência artificial descobrindo o que é marca para você. O que você gosta, como você faz, quando você faz, o quanto você gasta com aquilo. E ele vai descobrir o que é marca para você e vai te dar aquela marca que você quer. Ela vai aprender, ela vai chegar lá. E marca é marca. Tem um outro aspecto aqui, e aí não é um aspecto da inteligência artificial, né? Agora, a parte ética que a gente falou um pouco, segurança, privacidade, dados, não é sobre a inteligência artificial, não, é sobre a dinâmica como um todo, né? De uma máquina comprar algo, escolher, optar por algo. A gente olhou bastante até aqui o lado, as oportunidades, né? Me livrar de uma transação ali recorrente e os desafios que a gente tem aqui, né? Em relação a
eu passo a gerar muito mais dados, são dados que estão conectados a algo que antes não estavam, né? A minha geladeira, a minha casa. O que vocês encontram aqui de vulnerabilidades na medida que essa dinâmica pode se massificar e se tornar algo muito habitual? Eu tenho uma noção de que os dados vão passar a ser cada vez mais... vai ter que partir do usuário a concessão dos dados. Então, uma vez que eu sei que eu posso falar para minha geladeira, conceder para ela alguns dados meus, e agora ela passa a me recomendar produtos melhores, por exemplo, das marcas que eu gosto, então talvez agora eu aceite compartilhar os meus dados com a geladeira ou com o que quer que seja. Então eu acho que os dados têm que estar sempre agregando valor e de forma que a pessoa possa escolher ou não compartilhar os dados, né? Acho que o caminho que a gente está indo é mais em relação aos dados especificamente. Aí tem uma conexão, eu estou pensando aqui, né? Bom, eu tô dando bastante informação sobre a minha dieta recorrente, que pode fazer sentido quando eu cruzo com um dado de um plano de saúde, por exemplo. Mas em relação a essa parte de dados de privacidade, o que você acha, Cláudio? Eu acho assim, nós estamos percebendo agora que nós somos produtos. Os dados que nós geramos são produtos. Então, a gente tem agora que os dados é um novo petróleo, mas o petróleo ele em si, a gente não pode colocar num carro, a gente tem que refinar. Mas a gente tem a capacidade agora de a gente vender os nossos dados. E quando a gente vende os nossos dados, a gente tem que primeiro ter uma estrutura de segurança. O governo está tentando trazer com a LGPD, com leis de governança e de proteção, uma forma de que não passem nossos dados para lá e para cá, até por um lado ético, como você falou. Se eu sei que você faz churrasco toda semana, qual a chance que você tem de ter um ataque cardíaco? E eu sou seu plano de saúde. Eu tô sabendo que você tá fazendo churrasco. Cara, tua franquia ali vai subir. O ano que vem vai subir. E de repente você nem sabe disso, que eu tenho acesso ao que você consome. E cada vez mais inteligente. As empresas estão cada vez mais inteligentes. Você não tem noção do quantos modelos foram implementados, por exemplo, para detectar fraudes e problemas. Então, nessa dinâmica de consumo, os dados eles são fundamentais. A gente tem que ter alguma forma de segurança, de guardar isso. E é um desafio. Não acho que a gente tem isso fácil, bem implementado. E eu vou te dizer mais. Agora, a gente não percebeu, mas quanto o mundo estão sendo colocadas câmeras em tudo. Eu não preciso saber o que você foi lá e passou no caixa. Só preciso ter uma câmera na rua que viu você no caixa colocando as coisas no carrinho. Eu vou saber o que você comprou. É só analisar a imagem. Então é muito complicado. Você fez uma pergunta daquelas difíceis de responder. Eu tô lembrando, a gente teve aqui, acho que foi um pouquinho antes da pandemia, a gente teve alguns experimentos no Brasil das lojas autônomas, né? E aí muito inspirado também na Amazon Go nos Estados Unidos. Tivemos aqui em São Paulo, tivemos no Espírito Santo, uma startup que ajudou o Carrefour a testar. E eu lembro, o seu exemplo me fez lembrar do momento. Assim, a loja ela tinha tecnologia, você abria a porta da loja com QR Code, mas eles tomaram uma decisão que era um pouco comportamental, contextual, do tipo, é uma loja que não faz sentido que ela esteja numa rua. No caso de São Paulo, por questão de segurança, você vai ter que tirar o celular, você vai ter que ler um QR Code, isso leva um tempo, e aí eles pivotaram e levaram esse projeto para dentro de condomínios. Ou das empresas. Empresas e por aí vai. Ou seja, temos muita tecnologia, temos tecnologias que se conversam, que se integram, mas tem dois aspectos aqui, o que você tocou muito bem, né? O aspecto cultural, comportamental, de as pessoas usarem de fato, e o aspecto das empresas, do mercado como um todo. Você ia complementar, né? Eu ia falar que além da parte de dados, você falou de quais são as dificuldades de se implementar. Eu acho que tem dificuldades também, pensando principalmente em empresas, tanto oferecendo produtos quanto comprando produtos nesse modelo, que a gente tende a ver as mudanças só como tecnologia, mas a gente tem que sempre pensar em tecnologia, pessoas e processos. E normalmente a tecnologia entra antes, resolve antes do que os outros. Leva um tempo. A tecnologia eu consigo instalar de um dia para o outro. Agora, aí treinar as pessoas entenderem qual é o novo papel delas, instaurar novos processos, fazer esses processos serem robustos, auditoria, pensa em jurídico, começa a penetrar em várias outras coisas que a gente está para trás.
Então, tudo isso leva tempo. Por isso que às vezes tem mudanças que o carro autônomo, por exemplo, né? A gente tem que ter um nível muito grande para a galera admitir que ele tá aí para chegar mesmo, que vai acontecer, para a gente começar a pensar em jurídico, começar a pensar em outras questões que estão em volta, né? E quando volta para a relação da compra, é um hábito muito primordial do ser humano, né? É interessante porque se você for olhar toda a evolução do varejo, a gente vai das lojas, depois das lojas com checkouts diferentes, lojas inteligentes, e a gente acaba tendo hoje todos os modelos. O hábito de compra, ele passa por muitas verdades, por muitos métodos, não é algo simples de se fazer. De qualquer forma, é muito interessante a ideia de uma casa que seja autossuficiente nesse sentido, né? De tomar essa decisão, tirar algumas coisas da frente, talvez para a gente se dedicar a outras compras ali que tem uma outra relação. É um assunto que a gente vai embora, né? É um assunto que eu acho ele interessante porque ele é novo, né, na nossa conversa. Também é um assunto novo no geral, né? A gente sempre fala muito de outros aspectos, então gosto muito da gente trabalhar essa ideia das máquinas comprando. Queria super agradecer, Cláudio, tem muitas variáveis aqui, eu sei, mas queria super agradecer o papo e fica o convite para voltar aqui para a gente falar mais. Obrigado, eu agradeço a todos e obrigado. Prazer estar aqui. E André, obrigado também. Você tocou muito nessa ideia da AI como um agente, né? E aí também mencionando muito a generativa. Acho que é um ponto para a gente também prestar muita atenção. E obrigado, cara. Obrigado. Valeu. É isso. Mais um tema aqui super tecnológico para o Habitability. Eu queria agradecer a presença de vocês, que estão aqui sempre, com recorrência. E quem chegou agora, temos toda uma série, uma jornada aí de muitos assuntos que conectam tecnologia com comportamento e sociedade. Muito obrigado e a gente se encontra no próximo episódio. O podcast Habitability é oferecido pela MRV & Co., uma plataforma habitacional com soluções de moradia para todas as fases da vida.